Nós estamos na última live da Carta para o Augusto. Quero agradecer vocês que estão comigo aí há 50 e tantos. Quantas semanas tem um ano? 52, então a gente está menos. Mas por que tem 52 lives? Não, são 30 e pouco, são quase 30. São 30 lives? É isso aí. Pessoal, para quem sentiu minha falta na semana passada, saibam que na semana passada eu estava em São Paulo, fui no AGF Day, Ações Garantem Futuro, um evento de investimentos que foi muito importante para mim. Nós estamos aqui hoje, e para quem não sabe, está entrando na live ou está assistindo pelo YouTube, todas as quartas-feiras, às 11 horas e 45 minutos. No ano de 2025, eu, Emanuel, dediquei a treinar a minha equipe, a falar de assuntos que são importantes aqui em relação a hard skills, a soft skills. São assuntos que eu preciso que a minha equipe saiba. Eu entendo que hardware não tem como mudar. Não tem como eu pegar uma pessoa que não é criativa e torná-la criativa. Não tem como eu pegar uma pessoa que é executora e fazer ela se tornar uma pessoa criadora. São coisas diferentes. Mas software a gente consegue instalar. Tem coisa aqui que é possível instalar. Eu acho que ambição tem que vir da placenta. Se você não nasce ambicioso, não tem jeito. Mas tem coisa que eu posso ir ensinando. E geralmente, gostou dessa frase? Geralmente, muitas coisas a gente precisa ir ensinando. Por quê? Porque a casa de vocês, o pai de vocês falharam, a mãe de vocês falharam em ensinar coisas que são importantes para o mercado financeiro, para o mercado de trabalho, para a vida de vocês. Isso é normal, tá? Os meus pais também falharam. Eu não aprendi isso em casa. Espero que eu não fale com os meus filhos. Disse para vocês e depois desses treinamentos aqui eu só tenho uma pessoa para treinar. Estou falando isso já na live. Eu só quero treinar o senhor Augusto Pacheco. É a única pessoa que eu me interesso em gastar energia para treinar. Enquanto o senhor Augusto Pacheco não está aqui, eu ainda gasto energia para treinar vocês. Nessas lives nós conversamos sobre 7 itens. Eu lido com a morte todos os dias, seja em inventário, seja com a holding, seja com o planejamento de patrimônio das pessoas. E, para quem não sabe, quem aqui não sabe que eu já planejei a minha morte como um todo? Não? O Pedro, a Anaísa e a Vanessa, quando eu morrer, eles precisam se reunir e lá na aba 19 da minha planilha de financeiros pessoal, somente os 3 juntos conseguem decifrar todos os códigos que tem lá para que eles possam cumprir todas as minhas vontades. Nenhum deles consegue fazer sozinho, 2 também não conseguem, os 3 conseguirão fazer tudo que eu preciso que faça. Isso é meu, isso eu fiz assim e, por último e não menos importante, eu também reservei 7 itens que eu queria que o Augusto soubesse que o pai dele ensinou para ele e deixou para ele. Desses itens, nós conversamos aqui sobre 1. Anestesia política. O que a gente falou sobre anestesia política? A gente falou, cara, o que importa é o trabalho. É muito importante ter consciência, é muito importante pensar nos assuntos da vida política, da vida em sociedade, mas o Bolsonaro, o Lula não vão pagar a conta do final do mês. A gente também falou sobre saia da caverna. Quem se relaciona mais vai ter mais oportunidades na vida. 85% das oportunidades que vão surgir na vida de vocês vão surgir por conta de pessoas que vão aparecer no meio do caminho. 3. Plante com urgência e colha com paciência. A gente vai plantando, e uma hora a gente vai colher. Quando é muito difícil, mas quem planta, colhe. A gente também falou sobre valorize o seu tempo. A semana tem 168 horas. No final, vão sobrar em mais ou menos 100 horas para você. É muito importante você escolher bem o que você faz com esse tempo. Depois a gente falou 5, tenha autoestima. É muito importante. Se você se acha menor do que as pessoas, se você não vê que você tem um potencial, que você é muito grande, que você consegue, isso também vai ser um problema na sua vida. 6, foi a última live que nós tivemos, a gente falou sobre tenha uma família. E hoje talvez seja a live mais difícil de fazer ela publicamente. Pessoal, eu vou dar uma esquecida que eu tô com o celular aqui, que tem, sei lá, 20 pessoas me assistindo, e eu vou falar o que está no meu coração de falar, tá? Por quê? O último item aqui é
7. Se eu tivesse com as câmeras desligadas, vocês sabem que isso seria muito mais intenso. Mas tenha uma religião. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse no offline, eu falaria assim: siga os ensinamentos de Jesus. Por quê? Cara, eu me dediquei tanto, mas tanto nos últimos anos a aprender sobre as filosofias de investimento, de psicologia, de assuntos relacionados às tomadas de decisões. Ontem eu estive na Suno, o cara ficou tão empolgado de ver eu falando, ele falou: que legal, foi o quadro mais legal que eu já gravei, você sabe tudo, que não sei o que. Cara, eu me dediquei 5 anos disso, eu tranquei num quarto de noite e aprendi tudo que eu queria saber. Só que tudo que você precisa saber na vida, você vai encontrar na Bíblia. É delicado explicar para as pessoas que estão aqui na live que eu preciso ensinar para os advogados aqui sobre isso. Se você tem outra religião, isso não é um problema, tá? Eu acho que quem está aqui dentro sabe que isso nunca foi um problema, concordo? Aqui tem gente católica, tem gente evangélica, tem gente que nem fala de religião e acho que aqui dentro nunca foi um problema, foi? Não. Mas seguir os ensinamentos de Jesus é muito importante. 2 coisas que eu vou falar. A primeira se você acredita ou não que Jesus era Deus, isso você não precisa acreditar que Jesus era Deus, você tem que entender que esse cara era brabo. A gente vive 2025 porque são 2025 anos depois desse cara. Cara, daqui 25 anos, se você morrer hoje, ninguém vai lembrar do seu nome. O cara vive ainda depois de 2025 anos. E tudo que eu aprendi na vida, eu consigo encontrar na Bíblia. Tudo que eu aprendi sobre investimentos, e falei ontem isso na live, tudo que eu aprendi sobre investimentos é resumido em 2 versículos. 5 anos de cursos, YouTube, palestras, fui para São Paulo, sei lá. Acho que todas as vezes que eu fui para São Paulo foi para ir para um curso, na maioria das vezes de investimento. 100% do que está lá, do que você vai aprender, está na Bíblia. Quando eu falo ter uma religião, e eu sou eu estou falando para mim também, vocês sabem disso? A gente sabe disso, né? Criar o Augusto fora de uma igreja vai ser um negócio muito difícil. E talvez seja a live que eu mais estou expondo aqui fragilidades da minha pessoa que vocês conhecem, mas as pessoas vão entender isso agora. É muito importante. O Warren Buffett diz o seguinte: que se você evitar tomar decisões esdrúxulamente ridículas, a sua vida vai dar certo. E quando você fala assim, você fala: não é possível, eu não tomo decisões ridículas. Não, você toma decisões muito ridículas. Você só não sabe disso. Por quê? O ser humano tem um vazio exatamente do tamanho de Deus. E cada um vai encontrar seu Deus. Vai ter gente que vai encontrar o Deus dele lá na Umbanda, na Quimbanda, sei lá. Eu só estou falando do que eu conheço. Eu não posso falar do que eu não conheço, sem preconceito nenhum. Na espiritualidade, lá no centro espírita, sei lá. Cada um que procure o seu, é isso que eu estou dizendo aqui. Só que para mim, e isso para mim é muito importante, seguir os ensinamentos de Jesus. E eu não conheço todas as religiões do mundo para que eu possa aqui sair falando e criando e cagando regras para todo mundo. Mas eu não tenho dúvidas de que a pessoa de Jesus ela é respeitada em todas as religiões. Isso eu não tenho dúvida. Você é católica e você acredita em santo. Eu fui de igrejas protestantes e não acredito em santo. E a gente sempre teve um ótimo relacionamento aqui. E na minha religião, na sua religião e em qualquer outra religião, Jesus Cristo vai ser respeitado. Esse cara, ele é muito brabo. Eu preciso ensinar isso para o meu filho, é algo que é muito importante. O ser humano, ele... Muito bom, doutor Emanuel, já estava com saudade das suas lives. Muito obrigado, Fael, agora você já pode sair. Fica aí um minutinho. Pessoal, eu nunca pedi uma curtida nas lives, então deixa uma curtida aí, encaminha para alguém, principalmente porque hoje eu estou aqui abrindo meu coração numa live, eu ensino vocês sobre vendas, ensino vocês sobre negociação, ensino vocês sobre vários assuntos, mas hoje talvez seja a live mais importante de todas. Eu não tenho dúvida de que, se você fechar os olhos e pensar assim, qual decisão Jesus tomaria no meu lugar? Eu não tenho dúvida de que você será uma pessoa melhor. Ah, Emanuel, você é o santão, você... Claro que não, gente. Eu sou o mais pecador que tem aqui, eu sou o mais errado. De toda a live, de todos que vão assistir no YouTube, de todos que estão aqui, o mais errado sou eu, tá? O mais pecador sou eu. Não tem ninguém aqui mais pecador do que eu, ok? Ninguém aqui. Mas
se eu, Emanuel, conseguisse tomar todas as decisões como eu imaginaria que Jesus estivesse tomando, ou se eu me dedicasse todos os dias a aprender um pouco mais com Jesus, aprender um pouco mais sobre os evangelhos, aprender um pouco mais sobre o que os discípulos de Jesus disseram, eu não tenho dúvida de que isso vai me tornar uma pessoa melhor. Vai me tornar um advogado melhor, vai me tornar um homem com mais compaixão, vai me tornar um homem com mais estrutura para a vida, e eu não tenho dúvida de que pensar no eterno faz parte de algo que é importante para todo advogado. A nossa profissão é uma profissão de fé. A gente tem que acreditar nas instituições, a gente tem que acreditar no judiciário, a gente tem que acreditar em tanta coisa. E acreditar é ter fé. E o que eu quero dizer para vocês aqui é que exercitem a fé de vocês. Eu não sei como vocês vão fazer isso. Eu não estou dizendo que vocês vão procurar uma igreja que é a minha ou que é a do fulano. Pelo contrário, eu quero dizer para vocês que isso é muito importante. Nós estamos há alguns dias de um momento muito importante para o Pacheco Reis. É a primeira vez que Juiz de Fora vai ter uma imersão para ensinar advogados. Nós tivemos uma pioneiriedade nesse assunto. Sábado vai ser um dia muito especial, e nós vamos, quando acabar a live aqui, porque aí eu acho que é demais para o pessoal, nós vamos fazer aqui uma oração pedindo a Deus para nos dar sabedoria, e todas as vezes que eu subo em um palco ou que eu vou falar para pessoas que estejam ouvindo, eu faço uma única oração. E essa oração é: Deus, use a minha boca com sabedoria para que as minhas palavras alcancem o coração das pessoas. E eu espero que alguma pessoa aqui tenha ouvido, que seja importante para alguém, porque foi importante para mim, tá? Eu, Emanuel, precisava ouvir isso hoje. Vocês acreditam nisso? É muito difícil, cara. Ter fé, cara, a nossa vida aqui é o dia inteiro, a gente está aqui envolvido com o patrimônio dos outros, com dinheiro, com contrato de milhões, com negócio. É muito fácil a gente se perder nas coisas desse mundo. E posso falar para vocês? 23 pessoas online aqui. Eu, Emanuel, me perdi nas coisas desse mundo. Eu voltei para tudo que os olhos podiam ver e admirar. Eu voltei o meu coração para tudo que o dinheiro podia comprar, para todos os sucessos que o mundo dizia para mim que era sucesso. E agora, com tudo isso, sucesso eu tenho, mais do que eu imaginava ter um dia, eu tenho mais dinheiro do que eu consigo gastar, tá? Qualquer coisa que eu quero, eu tenho dinheiro para comprar. Eu tenho pessoas incríveis do meu lado, eu construí ótimas relações, eu tenho uma família maravilhosa. Você pai agora, um sonho que eu aguardei 30 anos para poder realizar. E nada disso supriu um vazio que é exatamente do tamanho de Jesus dentro de mim. Eu queria que todo mundo pudesse um dia ter a minha vida. Eu tenho mais sucesso do que eu queria ter um dia, eu tenho mais dinheiro do que eu preciso ter, e ainda assim eu sou um cara que está vazio. Eu não estou cheio. Olha que legal. Então essa live não foi para vocês, tá? Não tem nada para vocês nessa live. Talvez essa live foi exclusivamente para mim. E foi importante. Eu não vou voltar aqui para falar disso. Eu carrego um escapulário que tem 2 frases, 2 versículos. E eu vou deixar esses 2 versículos aqui para vocês encerrar a live. O primeiro versículo é 1 Coríntios 9,16, que diz: ai de mim se não pregar o evangelho. E quando eu ressignifiquei isso, eu entendi que pregar o evangelho seria ter atitudes de pregador e não palavras. E durante muitos anos eu fiquei calado em relação a isso. E segundo é Atos 20, 24. Paulo tinha acabado de cair do cavalo lá em Atos 9, e aí em Atos 20, Paulo ele recebe um chamado, em Atos 19, mais ou menos, Deus troca o nome de Saulo para Paulo, e aí Paulo diz um dos versículos que para mim é o mais importante, que e fecha nossas lives, essa sequência de lives: em nada tenho minha vida por preciosa, portanto que se cumpra o chamado de Jesus Cristo em minha vida. Cada um vai ter um chamado. Eu não sei qual que são de vocês, mas o meu é ser advogado. E eu estou cumprindo ele com todo o meu coração, com todas as minhas forças e energias, para que isso um dia louve ao nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço para vocês. Obrigado quem ficou nessa live. Deixa uma curtida aí. Valeu, pessoal.